Eu gostaria de convidá-lo a abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 2. Nós somente vamos ficar em Gênesis capítulo 2 e 3 hoje. Depois, se você tiver com a sua Bíblia aberta, em atitude de reverência, feche seus olhos e nós vamos orar. Oremos. Querido grandioso Deus que habita nos céus, obrigado, Senhor, porque somos livres para falar da Tua palavra nesse país. Obrigado porque temos a liberdade de nos reunir todos os sábados para louvar o Teu nome. Obrigado por Teu grandioso amor. Obrigado por Jesus Cristo. Te agradecemos e te pedimos que ensine-nos a Tua palavra. Convidamos o Espírito Santo a habitar nesse templo em nossos corações, para que a palavra viva, mude e transforme a nossa vida permanentemente nessa manhã. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Gênesis no capítulo 2. Obrigado. Muito obrigado. Gênesis capítulo 2 e no verso 16 e 17 trazem o primeiro mandamento de Jesus. O primeiro mandamento que Deus deu à humanidade. E eu sou professor, eu trabalho como professor, então eu vou precisar dessa interação com vocês, ok? E vou precisar que vocês prestem muita atenção. Hoje, o sermão de hoje é um sermão de detalhes. Detalhes muito pequenos que fazem toda a diferença. Você sabe que detalhes faz muita diferença. Uma informação minúscula faz toda a diferença. Mas vamos lá, vamos no primeiro mandamento. Esse é o primeiro mandamento, a primeira vez que Deus de maneira clara dá uma ordem explícita aos homens. Deus tinha dado ordens no começo às forças da natureza. Ele disse: haja luz, e a luz houve. Ele ordenou que a luz existisse, e a luz existiu. Ele ordenou que as criaturas existissem, e elas existiram. Ele ordenou a separação entre os céus e as águas, e isso aconteceu. Mas a primeira ordem aos seres humanos que ele criou aparece aqui nesses dois versos. E o primeiro mandamento diz o seguinte: ordenou o Senhor ao homem. E aqui, quando diz homem, não é homem gênero. A palavra é Adam, mas Adam quer dizer humanidade, ok? Então, homem, mulher, humanidade, todo mundo. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás como? Não é só de qualquer árvore, é de toda a árvore do jardim. Você vai comer como? Livremente. 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Ora, Deus dá o primeiro mandamento, e esse primeiro mandamento tem duas faces. Uma face é positiva e outra face é negativa. A face positiva diz o seguinte: você é livre para comer de toda a árvore do jardim. O primeiro mandamento traz consigo a verdade do livre-arbítrio. Você é livre. Deus te fez livre, em absoluto livre. Eu gosto muito de um filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre. E ele disse que nós somos obrigados a ser livres. Você é forçado a ser livre. Não existe em absoluto nada além de você que possa retirar a sua liberdade. Vamos fazer um teste? Você é livre para vir para a igreja, não é? Você poderia ter sido livre para não vir? Mas um cara que está preso, ele é livre? Ele pôde escolher estar lá ou não? Pôde. Então ele foi livre para escolher. Mas dentro da prisão, ele é livre? Mas ele é livre para pensar o que ele quiser? Ele é livre? Ele é livre. Nós somos livres para fazer o que quiser. Nós não somos livres para escolher as consequências.
Estão comigo aqui? Temos liberdade divina dada por Deus para fazer o que bem entendermos da nossa vida, mas ninguém escolhe consequência. Você pode fazer o que você quiser com o seu corpo. Você pode beber o que você quiser. Você não vai escolher o dia que a cirrose vai chegar. Você pode se meter com quem você quiser. Você pode ter a amizade que você quiser. Você não vai escolher a espécie de influência que ela vai exercer na sua vida. Todos nós somos livres e Deus no começo da Bíblia já estabeleceu essa liberdade que nós chamamos de livre-arbítrio. Você é livre para escolher. O diabo no céu acusou Deus de ser um Deus arbitrário. Lá em Isaías, no capítulo 14, a gente vê as acusações e as aspirações do inimigo, onde ele quis ser mais alto que o trono do Altíssimo, acusando Deus de ser um Deus arbitrário, que não dava a opção de liberdade para os anjos. Portanto, ele disse que os anjos adoravam a Deus de maneira compulsória e não livre. E toda a história do universo gira em torno da questão do livre-arbítrio. O primeiro mandamento de Deus na Bíblia é o seguinte: você é livre para comer de toda árvore do jardim. Livre, livre de maneira completa. Mas, segunda face da moeda, no dia em que você comer da árvore que está no meio do jardim, certamente morrerás. Deus não está dizendo, talvez você vai morrer. Deus está dizendo, se comer só um pouquinho, não vai ter problema nenhum. Se comer só um negócio, é só uma tacinha de vinho, é só um pouquinho de carne de porco, é só uma musiquinha do meu celular que não devia estar lá, é só um filmezinho que talvez, não sei, né? Deus entende. Deus disse, certamente morrerás. Não existe aqui espaço para o talvez. Mas vamos lá, preciso que vocês entendam. O primeiro mandamento tem duas faces. O primeiro mandamento é: você é livre. Você é livre. Deus deu para você um poder que nem Ele, por própria escolha, tem o direito de retirar. Deus é tão maravilhoso e é tão poderoso isso que Ele nos deu, que Ele dá inclusive a liberdade de você negá-lo. Você não será livre para escolher as consequências disso, mas você é livre para fazê-lo. E então vem a lição da nossa manhã, e eu gostaria que você lembrasse disso. Com tentação não se dialoga. Quem dialogou com a tentação perdeu. Eu vou repetir. Todo mundo que conversou com a tentação perdeu. E a história de miséria desse mundo começa com alguém pensando que ia poder conversar com a tentação e vencer. Terminou perdendo, e aqui estamos hoje como estamos. Gênesis capítulo 3, no verso 1. Acompanha lá comigo a leitura. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta, ou seja, a serpente, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Vamos dar uma pausa aqui. Primeira coisa. A primeira coisa que estava esquisita aí. Qual é a primeira coisa que estava esquisita nesse verso? Qual a primeira coisa esquisita que aparece aqui? Um bicho falando. Bicho fala? Não, bicho se comunica da maneira que bicho se comunica, mas bicho não fala. Bicho se comunica inclusive de maneira muito complexa. As baleias orcas, inclusive, pesquisadores têm descoberto que baleias orcas, em diferentes pontos do globo, elas falam de maneiras diferentes. As ondas de comunicação são diferentes. Alguns pesquisadores acreditam que elas, inclusive, falam distintos dialetos. Chimpanzés têm a capacidade, inclusive, de aprender pequenas noções de aritmética, como 1 mais 1 é 2. Animais sim se comunicam de maneira complexa, mas tu já viu algum bicho falando? Bicho não fala. Quem tem cachorro aqui? O seu cachorro se comunica com você? Você entende na hora que ele quer ir para a rua? Tu entende na hora que ele está chateado? Ele se comunica, mas não fala. O poder de falar, de comunicar-se verbalmente, de criar línguas
e maneiras de entender o universo é um poder dado somente a nós. Primeira coisa, bicho não fala. Eva viu um bicho falando e decidiu ficar para ver. Ela foi curiosa. A segunda coisa, não é somente que esse bicho falou, mas parece que esse bicho tinha escutado o primeiro mandamento. Vamos lá ler de novo que a primeira pergunta da serpente, ela diz o seguinte: não comereis de toda árvore do jardim? Interrogação. Qual foi o mandamento do Senhor? De toda a árvore do jardim comerás livremente. Primeira coisa esquisita, uma serpente falou. Segunda coisa, ela sabia o que Deus tinha dito. Eva deparou-se com essa situação e não correu. Amigo, não existe nenhuma outra atitude correta frente à tentação do que correr. A única pessoa na Bíblia que teve condições de conversar com o inimigo e vencer foi Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus do universo, Criador de tudo. Eu não sou Jesus. Eu sou um filho de Deus por adoção. Mas eu não vim do céu. Eu vim daqui. Eu vou para lá um dia, mas eu vim daqui. Eu não sou perfeito. Jesus era perfeito. Jesus não nasceu em pecado. Eu nasci em pecado. Jesus nunca pecou. Eu peco. Jesus vivia em comunhão perfeita com Deus. Eu batalho todo dia para tentar fazer uma comunhão que é para me manter a vida espiritual acontecendo, manter a minha vida espiritual viva. Jesus era perfeito, eu não sou. A única atitude correta para seres humanos na Bíblia a gente encontra na história de José. Lembra da história de José? José conversou com a tentação? Sim ou não? José fez o quê? Correu. Isso não é covardia, isso é coragem, amigo. Você precisa ter muito mais força para negar os seus impulsos naturais pecaminosos do que simplesmente encontrar uma desculpa para dizer que isso tudo bem. E quer ver uma das desculpas mais esfarrapadas que a gente tem visto hoje em dia? Amor. O amor. Você assiste um filme, aí você tem um casal casado, mas aí o cara não sente um vazio, não sente mais aquela coisa, aquele fogo, e então descobre o amor com a menina que encontrou no trabalho, que encontrou não sei aonde. Amigo, balela, isso não é amor. O nome disso é imoralidade sexual e é pecado. Amor é mandamento, amor não é emoção que surge assim do nada. Fala, mas foi mais forte do que eu. Já escutou isso? Foi mais forte do que eu. Se você não tem controle sobre a sua vida, quem é que tem? Se você não consegue controlar os seus próprios impulsos, quem é que vai conseguir? Quem é que vive por você? Somente você fala com a sua boca. Somente você olha com o seu olho. Somente você anda com as suas pernas. Então não coloque desculpa. Foi uma emoção, foi mais forte do que eu. Não existe isso, amigo. Não existe isso. A Bíblia diz: não separe o homem o que Deus juntou. Casamento é sagrado. Relacionamentos são sagrados. E eu vou explicar para você o porquê que relacionamento é sagrado. Todo o problema do universo aconteceu porque um relacionamento de confiança foi quebrado. E esse relacionamento de confiança foi quebrado porque uma pessoa decidiu conversar com a tentação. Primeiro mandamento qual que é? Livre para comer de todas as árvores. Primeiro mandamento, lembrando, de liberdade. Qual é a consequência da quebra desse mandamento? Certamente morrerás. A primeira pergunta da Bíblia, vocês sabiam que aparece aqui em Gênesis capítulo 3? Pela primeira vez na história da terra, uma pergunta foi feita. E essa pergunta foi feita pela serpente. E ela pergunta o seguinte: não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente aqui já estava contradizendo de maneira completa o que Deus disse, ou estava só torcendo um pouquinho o sentido?
estava só mudando um pouquinho o sentido. A serpente, no começo do diálogo, ela não foi de cara dizendo que era para Eva desobedecer. Foi com uma conversinha bonita. Eva, deixa eu te fazer uma pergunta. Deus disse assim, né? Você não pode comer de nenhuma árvore do jardim. Quando Deus tinha dito de toda árvore do jardim. Agora, faz uma comparação comigo. Eu não sou muito bom de matemática, tá? Por isso que eu fui estudar história e teologia. Mas olha só. Quantas árvores do jardim eles não podiam comer? Vamos lá. De quantas árvores do jardim eles não poderiam comer? Uma. De quantas árvores eles poderiam comer? Quantas árvores no jardim existiam? Não sei, mas tinha um bocado, não tinha? Tinha um monte. Pergunta: será que Deus foi injusto? Deus deu todas as árvores. Só uma Ele deixou essa restrição. Todas as árvores. Aí tem gente que me pergunta, às vezes quando eu estou conversando com alguém no avião ou coisa parecida, diz assim: mas por que Deus deixou essa bendita dessa árvore no meio do jardim? Eu vou te explicar por quê. Quem aqui gosta de... Eu tomei, depois de alguns anos, esse dia minha mãe comprou para mim um picolé de cajá. Quem que gosta de picolé de cajá? Eu sou fã de picolé de cajá. Mas lá tem picolé de alga. Lá o que rola é picolé de alga, picolé de fígado de porco. Tem uns negocinhos bem esquisitos. Pergunta para vocês: se no mundo existisse somente picolé de cajá, você seria livre para escolher distintos tipos de picolé? Sim ou não? Vamos voltar. Se no mundo somente existisse picolé de cajá, você seria livre para escolher qualquer tipo de picolé? Você seria forçado a escolher somente um tipo de picolé. Se você não tem opção, você não é livre. E Deus disse que você é livre. Se Deus não tivesse colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal lá, Ele não teria sido coerente com o mandamento que Ele deu, de que nós somos livres. Se você não tem a opção, você não é livre. Mas se você tem a opção, você é livre. E porque você é livre, você pode escolher. Deus teve que deixar essa árvore lá no meio do jardim. E ela não ficaria lá o tempo inteiro. O livro História da Redenção deixa isso muito claro. A árvore não ficaria lá o tempo inteiro. Eles só precisavam vencer a tentação por um período de tempo. Essa árvore seria retirada de lá. O inimigo seria comprovadamente mostrado culpado para o universo inteiro. E haveria harmonia. E a gente não estaria aqui vivendo essa miséria que a gente vive. Vivendo o que a gente vive. A gente não teria problemas de saúde. As famílias não estariam desfaceladas. Uma série de questões não existiriam. Amigos, Deus precisou colocar essa árvore no meio do jardim, porque Ele é verdadeiro e Ele não mente. Se Ele disse que você é livre, você precisa ter a opção. E você tem a opção. Você tem a opção de hoje escolher Jesus Cristo. Mais uma vez na sua vida. Você pode escolher. Mas vamos continuar. Esse é um diálogo super importante. Verso 2 do capítulo 3. Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Pergunta para vocês: qual foi a informação que Eva omitiu aqui? Como? Ela omitiu a informação de que só um não poderiam, mas tem uma palavrinha do mandamento, da parte positiva do mandamento, que ela esqueceu de falar. Qual é a palavra? Todas. Eva não fez jus ao tamanho da bênção que o Senhor tinha dado para ela. Em vez de falar, não, Ele disse: de toda árvore eu sou livre para comer. Em vez de falar de maneira completa o mandamento, ela esqueceu de falar uma palavra. E ela diz o seguinte: olha, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Das árvores. Aqui um decréscimo de intensidade.
Deus tinha dado tudo para ela e pediu que ela não comesse de uma. Mas no momento de ela dar razões da fé dela, ela esquece de citar Deus de maneira completa, de maneira perfeita. Qual é a razão da sua fé? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para quem é jovem universitário. Quando alguém te questiona sobre o porquê que você vem à igreja, ou porquê que numa era de ciência você acredita em Deus, qual é a razão da tua fé? Por que você acredita? A tua fé está simplesmente fundamentada no nada, numa ideia qualquer aí que você escutou um dia, tradição, blá blá blá? Ou existem evidências sólidas para a tua fé? Jovem dessa igreja, eu preciso te desafiar nessa manhã. Estude a razão da tua fé. Porque no momento que você for questionado, se você não souber de maneira exata a razão da tua fé, o que é que Deus diz na palavra dele, você incorrerá no mesmo risco que Eva incorreu, de não citar a Deus de maneira perfeita e completa, de não ter razão para a sua fé. Estude muito. Deus diz o seguinte: vinde e arrazoemos, usa a razão. A nossa fé não é burra, ela é inteligente. A nossa fé é inteligente porque o Deus que nós servimos é o Deus que criou a inteligência. Portanto, amigos, busca a razão da tua fé, estuda a palavra do Senhor. O livro de Educação diz que o estudo da palavra de Deus enobrecerá as faculdades mentais. Daniel foi achado quantas vezes mais inteligente que os amigos dele? Estuda a palavra de Deus para você ter 10 vezes melhor nota do que você está tirando na faculdade. Deus é fiel, seja fiel a Ele. Verso 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis deles, nem nele tocareis, para que não morrais. No verso 2, ela esquece de falar uma coisa, e no verso 3, ela adiciona uma coisa que não está lá. O que é? Qual foi a informação que ela adicionou no que Deus tinha dito? Tocar. Pergunta: Deus disse que eles não podiam tocar? Existe a palavra tocar em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17? Nem tem isso lá. Eva começou a conversar com o inimigo. Ela se embolou na primeira tentativa de defender a Deus. Na segunda, ela adiciona informação que não estava. E quando o inimigo viu que ela estava vulnerável, ele estava pronto para desferir o golpe fatal. Ele começou com uma perguntinha. Eva não conseguiu citar bem as palavras de Deus. Ela adiciona informação que não estava lá. E no verso 4 vem a facada. E ela diz o seguinte, a serpente diz o seguinte: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Aqui agora Eva está com um problemaço. Ela escuta a voz de Deus algum tempo antes, não sei quanto tempo antes, dizendo o seguinte: de toda árvore do jardim livremente comereis, mas da árvore do conhecimento do mal, se dela comeres, certamente morrerás. Ela tenta defender Deus no meio da conversa, mas ela não conhecia as palavras de Deus de maneira perfeita. Amigo adventista do sétimo dia, você conhece a palavra de Deus? Amigo cristão que está aqui nos visitando, você conhece a palavra de Deus? Conheça a palavra de Deus, porque ela é a verdade e é a verdade que nos libertará. Amém. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conheça Jesus. Tenha razão clara da sua fé. Eva esquece as palavras de Deus. Parece que ela não estava em comunhão perfeita com Deus, apesar de que o mundo era perfeito. Mas ela esqueceu de comunicar-se com Deus e
citou de maneira errônea as palavras de Deus. Então ela abriu o caminho para que o inimigo viesse agora contradizesse tudo o que Deus tinha dito. No começo ele não contradisse, mas agora ele tem condições de contradizer. E ele falou o seguinte: certamente não morrerás. E agora Eva tem um problema. Deus disse: certamente morrerás. O inimigo disse: certamente não morrerás. E agora ela está no meio do esquema: eu vou confiar em quem? O problema do universo começou com falta de confiança em Deus. Começou com falta de confiança. Pergunta: você confia em quem você não acredita? Deixa eu perguntar de novo. Você confia em quem você não acredita? Não. Você não confia em quem você não acredita. Agora a questão aqui era uma questão de crença e confiança. Ela ia confiar na palavra de quem? Tem essa serpente aí, esse bicho que está falando no meio da árvore, mas tem Deus que falou comigo e Ele fala comigo todo dia no jardim. Eu vou confiar em quem? Verso 5. A serpente diz: porque Deus sabe que no dia em que comeres desse fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A serpente agora apelou para as ambições de Eva. Apelou para as ambições do coração dela. Eva estava nessa saia justa. Eu vou confiar em quem? Confio em Deus, confio nessa serpente, não sei em quem confiar direito, vou confiar em quem? E para tentar convencê-la, o inimigo tenta a Eva com o mesmo pecado que entrou em seu coração. Lembram de Isaías capítulo 14? Onde o inimigo diz assim, onde a Bíblia diz o seguinte: e ele que subir mais alto que as estrelas mais altas, subir e tomar o trono do Altíssimo, ser como Deus. A mesma porcaria que estava no coração dela, ela quis oferecer para Eva. Dele ele quis oferecer para Eva. E ele disse o seguinte: olha, se você comer, você vai ser como Deus. Você vai ser como Deus. Você vai conhecer o bem e o mal. Só uma pergunta para vocês: Deus conhecia o bem e o mal? Deus sabia que tinha tido um problema no céu, sim ou não? Sabia. Mas Deus conhece o mal intelectualmente. Deus não experienciou o mal na vida dele. Deus é Deus. Deus é a força primeira do universo. Ele não é afetado pelo mal. Você e eu somos. Deus sabia que eu e você somos vulneráveis contra o pecado. Ele não é. Em certo aspecto, a serpente estava dizendo uma coisa que é certa. Eva conhecia o mal antes? Não. Eva passou a conhecer o mal, sim ou não? Deus conhecia o mal antes, sim ou não? O mal matou a Deus? O mal matará a Deus? O mal mata você? Aí está o problema. Eva caiu nessa besteira, caiu nas suas próprias ambições. Verso 6. Vendo que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido que estava com ela, e ele comeu. Vendo a mulher que aquela árvore era desejável aos olhos. Vou falar aqui para os homens dessa igreja. Jesus disse que se teu olho faz pecar, você faz o que com ele? Arranca fora. Amigo, você tem uma esposa. Honre ela até o dia da sua morte e tenha olhos só para ela. Se o seu olho olhar para alguém que não é a sua esposa, siga o conselho de Jesus. Se você quer ir para o céu, e arranque ele fora. Fecha o olho. Fecha a página do Facebook naquele momento. Bloqueia a pessoa do WhatsApp.
Não conversa com a tentação, você vai perder. Todo mundo que conversou com a tentação perdeu, e você não vai ser o primeiro a vencer. Não conversa com a tentação, amigo. João, no capítulo 10, no verso 10, diz o seguinte: o inimigo vem para roubar e matar, mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. A mesma abundância do primeiro mandamento, que diz o seguinte: você é livre para comer de todas as árvores do jardim. Você tem liberdade. Não escolha o inimigo. Se o teu olho te faz pecar, tira ele. Se a tua conversa no WhatsApp te faz pecar, bloqueia essa porcaria. Se o teu Facebook te faz pecar, apaga o aplicativo. Conversa por SMS, manda telegrama, sinal de fumaça, sei lá. Mas não deixa que isso tire você da eternidade. Amém. Não permita isso, amigo. Não permita. Se o teu olho te faz pecar, anda na rua vendado. Olha, eu respeito muito algumas pessoas de algumas religiões. Certo que existe um pouco de desequilíbrio em muitas delas, mas eu preciso contar uma experiência para vocês. Duas, na verdade. Um dia eu estava no aeroporto de Guarulhos e tinha um time de algum país árabe. Eu não me lembro qual foi esse país. Sei lá se foi Emirados Árabes ou Catar, não sei. Mas era um time de vôlei de algum desses países árabes. Quando deu o momento da oração deles, eles estavam no meio de um terminal do Aeroporto Internacional de Guarulhos, lá no embarque internacional, cheio de gente para tudo quanto é lado. Mas os caras, como eles estavam indo para jogar, não tinham muita coisa, eles não tinham aqueles tapetes que eles usam para fazer as orações dele. Só tinha um cara com uma toalha limpa. Eram uns 15 jogadores. Eles escolheram um cantinho do terminal, foram para lá, um cantinho onde eles não iam se distrair muito, porque não sei se vocês já viram que tem alguns terminais de aeroportos que tem essa parede grandona de vidro que você consegue ver os aviões, né? Estavam ali de frente para aquilo e tinha fila de todos os 15 esperando o primeiro fazer a oração, para que todo mundo usasse a única toalha limpa para fazer as orações dele. A gente está precisando de gente, de adventistas do sétimo dia, com esse nível de comprometimento. Irmãos, como adolescente, eu preciso te falar que eu já tive vergonha de orar em restaurante. Hoje em dia eu tenho orgulho porque eu sei o Deus a quem eu sirvo e que o mundo está precisando dele. Não comprometa a tua fé. Você precisa ter uma fé tão rígida, tão forte, como aquela de Enoque, que estava tanto com Deus, que um dia Deus falou o seguinte: você está mais perto de mim do que de sua casa, vem para minha casa. Meus amigos, não conversa com a tentação. Quem conversou com a tentação, perdeu, e você não vai ser o primeiro. Não conversa com a tentação. Não conversa com ela. A Bíblia segue. E no verso 7 diz o seguinte: então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam como nus. Cozeram, pois, folhas de figueira e cingiram-se. Pergunta: o que eles acabaram de fazer aqui? Perguntar de novo: o que eles acabaram de fazer aqui? Fizeram roupa, ok? Fizeram roupas. Comeram do fruto, tocaram no fruto, viu que tocando não morria, comeram, mas a primeira coisa que aconteceu depois não foi o que tinha sido prometido. Qual foi a promessa da serpente? Se você comer, você vai ser como Deus. Mas na hora que eles comeram, eles sentiram foi vergonha. Querido amigo, querida amiga, essa é a balela das tentações. No começo parece que você vai se sentir o cara, a mulher. Mas após ter feito,
o que o teu coração pecaminoso te pedia para fazer, o próximo passo é vergonha. Aí você tem vergonha de ir para a igreja, você tem vergonha de se ajoelhar para orar, você sente vergonha de ler a Bíblia, você sente vergonha de si mesmo. Amigo, o inimigo vem para roubar e matar. Ele quer a sua morte. Não dialogue com a morte em nome de Jesus. Ele é a vida. Quem tem o Filho tem a vida. E quem tem a vida não conversa com a morte, não conversa com a tentação. Em nome de Jesus, eu preciso conclamar você a nunca mais conversar com a tentação. Amém. Não conversa com ela. O inimigo vai te matar, vai matar a tua família, vai matar os teus sonhos, vai te retirar o brilho da tua vida. Não conversa com a tentação. Quem conversou, perdeu, e você não vai ser o primeiro. Tiveram vergonha, estavam com vergonha de si. Feito o menino que comeu o bolo antes do pôr do sol e não quer que a mãe chegue para ver a besteira que fez. Estavam com vergonha, se esconderam, fizeram roupinha lá de figueira. Deus vem, e essa aqui para mim é uma das coisas mais lindas que Deus faz na Bíblia. Capítulo, verso 9, lê comigo. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde? Qual foi a pergunta? Onde estás? Ele dá o primeiro passo e ele pergunta: onde é que você está? Ele pergunta: Mavi, onde é que você está? Irmão Roberto, Cristina, Carla, não sei o nome de vocês, onde é que você está? Mas seja lá onde você estiver, não se esconda mais, porque Deus está te procurando hoje, nessa manhã, para restaurar o relacionamento quebrado de uma vez por todas. Deus faz essa pergunta, e a gente conhece o que vem depois. Ele, verso 10, e ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Aqui tem um detalhe. Lembra que o sermão de hoje é um sermão de detalhes. No verso 7, o que eles tinham feito? Volta lá no verso 7. O que eles tinham feito? Roupa. Por que no verso 10 ele está dizendo que estava nu? Se eles tinham feito roupas para eles, por que ele estava dizendo que estava nu? A nudez em questão aqui é uma nudez que vai muito mais além do que a exposição de um pedaço de pele. Era a exposição da alma deles. A alma deles estava vulnerável, o coração deles estava vulnerável, estava nu. E eles disseram: Senhor, a gente estava nu, mesmo com esse farrapo que a gente colocou aqui na pele, a gente estava nu. E porque nós estávamos nus, a gente se escondeu. Querido amigo, o inimigo quer te matar. E essa é uma verdade que a gente não pode comprometer. O inimigo vem para roubar e matar, mas Jesus vem para dar vida e vida em abundância. Deus é quem nos procurou. Ele é quem veio em busca de Adão e Eva. Ele é quem promoveu o plano de redenção para você e para mim. A nudez em questão aqui é uma nudez do coração. É uma nudez muito mais profunda do que simplesmente mostrar sua pele. E então começa aquele jogo de acusação. Ah, Senhor, a culpa é sua porque você me deu uma mulher. E a mulher diz: não, a culpa é da serpente, porque o Senhor criou a serpente. A serpente não tinha quem acusar, teve que levar a culpa, de fato era culpada. E então o Senhor Deus
faz a profecia, a primeira profecia clara sobre Jesus. Está no verso 15. Diz assim: e por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus venceu o inimigo. E Ele oferta a você a vitória dele. Você se sente nu quando você tenta, com a sua própria justiça, se cobrir. Você não consegue. Quantas vezes você se propôs a começar o ano bíblico e não conseguiu cumprir? Quantas vezes você se propôs a orar 1 hora por dia e não conseguiu passar a primeira semana? Quantas vezes você se propôs a ser fiel, a fechar, a não conversar com aquela fulana ou aquele fulano no WhatsApp e você não conseguiu? Amigo, deixa eu te falar uma coisa: com as tuas próprias forças, assim como Eva, você vai cair. Mas tudo pode aquele que nos fortalece. Ele pode tudo. E em Cristo você é mais que vencedor. Não confie em você mesmo. Não confie em você mesmo. O último verso que eu gostaria de compartilhar com vocês essa manhã está no verso 21, capítulo 3. E fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. E nunca mais eles disseram que estavam nus, porque a justiça de Cristo veste de verdade, salva de verdade. A cena deve ter sido uma cena muito dura para Adão e para Eva. Deus, por conta do pecado deles, teve que matar um animal. Foi a primeira vez que a morte tinha sido vista. E foi das mãos do Senhor. O animal é morto. Deus prepara a pele desse animal e cobre Adão e Eva. Quem é o Cordeiro de Deus, amigos? Quem é o Cordeiro de Deus? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É somente Jesus quem vai cobrir você e o teu pecado e levá-lo para a vida eterna. Mas eu preciso reiterar o apelo dessa manhã. Não converse com a tentação em nome de Jesus. Não converse com ela. Quem conversou perdeu, e você não vai ser o primeiro. A qualquer tentação, responda: está escrito. A qualquer tentação, responda como José: fuja. Isso sim é sinal de coragem. Não ficar condescendendo com os seus próprios desejos pecaminosos. Por último, agora eu vou contar uma história para vocês. Quando nós chegamos à China, chegamos no meio do nada, um país diferente, bem diferente do nosso, uma diferença de 11 horas de fuso horário. E num desses sábados de manhã, a minha esposa estava muito cansada, eu também estava muito cansado, e a gente revezava as horas da madrugada, porque os horários ficam malucos. A criança dormia de dia, ficava acordada de noite, e eu tinha que trabalhar de dia. Era uma coisa doida. Então ela ficou com o menino a madrugada inteira, e o meu plantão começava de manhã. Meu plantão começou às 6 da manhã. Peguei o meu plantão, botei o menino no colo, fui passear. Tinha uns arbustos próximos de casa. Ele tinha 3 meses de idade. Olhou para um dos arbustos, estava lá e tal, e quis alcançar uma flor. E sabe quando no seu coração o Espírito Santo fala não? Eu estava aqui com o menino no colo, virei as costas para o arbusto com a flor e fui para casa. Quando cheguei na porta de casa, eu pensei o seguinte: por que eu não pego a flor e dou para ele? Voltei para o arbusto, botei o bebê no braço direito, me agachei, meti a mão para pegar a flor. Quando eu fui tirar a flor, fazer força para retirar a flor, eu senti uma picada na minha mão esquerda. No
começo não tinha sangue. Eu apertei e vi 2 gotinhas de sangue. E eu entendi que tinha sido uma serpente. Eu estava a 17 mil quilômetros de casa. Eu não tinha ninguém para conversar. Eu não conhecia absolutamente ninguém no local. Não falo a língua local até agora, sei uma coisinha ou outra. Você sabe que os caracterezinhos são bem complexos. Uma serpente tinha acabado de me picar. Lembrei do que a gente aprende nos bravadores. Fiz um torniquete no dedo, fiz um torniquete no pulso. Voltei para casa. Acordei a minha esposa e falou o seguinte, ó: Amor, pega aqui o bebê. Falei, por quê? Não, porque daqui a meia hora eu vou morrer, mas tudo tranquilo. Mas não tem problema não, viu? Pegou o menino e eu tive que voltar no arbusto para ver a cobra. Porque se eu fosse para o hospital sem saber o que tinha me picado, ia demorar um tempão para fazer o teste, eu poderia morrer. Fui lá, voltei e vi que era uma víbora verde. Eles chamam lá de Green Pit Viper, que é uma víbora verde com uns buracos assim no nariz. Pegamos os documentos, a gente não conhecia ninguém, fomos pra rua, pedir carona. Alguém nos reconheceu de onde a gente trabalhava, chamou alguém que eles conheciam, colocou a gente no carro, fomos pro hospital. Cheguei no hospital, fiquei 4 dias lá. No primeiro dia havia um risco grande de que a toxina chegasse aos meus órgãos vitais, e se chegasse eu teria problemas muito sérios. E no primeiro dia veio uma notícia que foi bastante complicada para mim. A quantidade de toxina injetada no meu corpo foi muito alta. Então eu precisava ficar alguns dias no hospital com o risco de que os meus rins fossem parar. Eu, no meio da China, com a minha esposa, um filho de 3 meses de idade, com o risco de que meus rins fossem parar. Com medo primeiro de morrer e deixá-lo sozinho. E depois do rim parar. Depois de 4 dias a gente voltou para casa, mas eu tive que ficar em observação pelo próximo mês. Cada semana eu tive que voltar no hospital para fazer testes e tal. Graças a Deus os meus rins funcionam e funcionam bem. Estou vivo pela honra e glória do Senhor. E essa história me ensinou que a serpente quer me matar e matar você. Não dialogue com a tentação, amigo. O inimigo quer te matar. Não conversa com ele. Seja radical em obedecer ao Senhor. Fixe os teus olhos no Mestre. Confia no bom Salvador. Fixa os teus olhos em Jesus Cristo. Esse é o único jeito da gente não se desviar.